E nessa semana, o PT acionou o TSE para fazer com que o YouTube pare de, supostamente, privilegiar a exposição de vídeos pró-Bolsonaro, em especial os da Jovem Pan. A ação tem como base um alegado estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teria mostrado que o algoritmo do YouTube privilegia vídeos da emissora com conteúdos favoráveis ao presidente. Esse tal estudo e a ação do PT no tribunal coincidem com uma série de publicações contra a Jovem Pan nos últimos dias, feitas por Folha, UOL e Piauí. A gente está vendo aí essas publicações chamadas em redes sociais, né, para as matérias que foram publicadas, para as reportagens todas publicadas, né? E aí estão Folha, é tudo consórcio, né, Augusto? Tudo consórcio. Vou processar, estou vendo minha foto lá, vou processar por uso de imagem indevida. Eu não sei como é que funciona, apesar de ter estudado processamento de dados, como eu já falei, eu não sei como é que funcionam os algoritmos, mas, obviamente, os Pingos nos Is é a maior audiência da Jovem Pan, né, a maior audiência. E eu acho que quanto mais visualizações você tem, mais o próprio YouTube vai distribuindo esse conteúdo, porque percebe que aquilo, de alguma forma, gera interesse nos espectadores, né? Então, que atitudes a gente pode tomar em relação a isso? A Ana tem informações e o Costa vamos lá, também. Costa. Eu queria falar depois. Tá bom, vamos lá, Costa. Eu quero só chamar a atenção que até eles reconhecem isso. A Mônica Bergamo, amiga de Dirceu e colunista da Folha de São Paulo, ela reclamou da visibilidade maior que o YouTube estava dando às coisas ligadas aos Pingos nos Is ou ao Bolsonaro em relação ao Lula, chamando a atenção para o seguinte: isso é injusto, porque como o Corinthians jogar com um time, um timeco qualquer, ela usou uma metáfora futebolística. E aí você vai dar mais peso para o Corinthians, que tem a maior torcida? Não. Democracia durante o período eleitoral, segundo ela, tem que ser igualdade de resultado, de tempo. E ela, na premissa dela, aceita que o Bolsonaro é o Corinthians em termos de torcida e o Lula é o timeco lá da várzea, sei lá. Então, olha que coisa hilária. Aliás, por falar em Mônica Bergamo, amiga do Dirceu, está em polvorosa esses dias, pedindo cabeças, censura, aplaudindo censura, falando que alguns têm que voltar para Miami, ficar quieto em Miami, né? Bom, o problema é que Miami você pode ir e voltar quando quiser. Pior é quando vai para Cuba, que aí realmente a turma de Cuba gostaria de poder sair e não pode, o modelo que eles defendem. Agora, o nosso mestre Fiuza também tuitou esses dias agora, e vale a pena, né? Porque todo mundo está cansado desse consórcio, né? Jornalismo de banqueiro comemora a censura, porque a Piauí chamou atenção. O YouTube limita a publicidade no principal canal da Jovem Pan. E eles estão festejando isso de alguma forma, né? Até que, enfim, saíram do armário, diz Fiuza. Aí, no Piauí de Manhattan, a mesadinha nunca falta, né? Não tem desmonetização. No Instituto Morei na Sala. Fiuza é ótimo também. Ele e o Augusto Nunes como fiscal de nuvem e o Instituto Morei na Sala. Então, de novo, nós estamos lidando com esse tipo de gente. Agora, eu quero chamar a atenção do Instagram, o que fez com uma postagem minha, né? Eu vou primeiro para a reação do Instagram. Informação falsa. Aparece a postagem mascarada com essa mensagem. Informação falsa. A mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Entenda. Eu quero ler para vocês qual era a minha postagem, tá? Para vocês entenderem o grau de loucura em que estamos vivendo. Todo esquerdista é um incompetente e fracassado, que acha que as pessoas de sucesso lhe devem alguma coisa. Margaret Thatcher. Eu coloquei uma frase, uma opinião, e muito, muito bem embasada, diga-se de passagem, da Margaret Thatcher, e eles tamparam a minha publicação com um aviso de que isso é uma informação falsa. Olha a loucura que estamos vivendo. Agora, se depender de Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Miriam Leitão e companhia, o que vai acontecer com a liberdade de imprensa e de redes sociais se o candidato delas voltar ao poder? Ô, Ana, e é esse movimento sempre de censura, de banimento, de cancelamento,
os democratas de plantão, né, sempre preocupados com o espaço que os outros, que pensam de forma diferente, estão ocupando e que eles não conseguem de forma orgânica ocupar. Porque, no fim das contas, é isso, é uma questão de demanda. Uma questão de demanda. Os Pingos nos Is não é à toa a maior audiência da Jovem Pan, uma das maiores audiências, talvez acho que a maior audiência dos canais de notícias do Brasil, né? Fica sempre em primeiro lugar. Então, vai dando uma raivinha neles, né, Ana? Então, Lacombe, eu vou fazer uma comparação aqui com um fato esportivo. Os mais novos não vão saber do que eu estou falando, mas vale aí um Google, vale também ir no YouTube e relembrar essa história. E o Lacombe você vai lembrar, porque você, em 1984, você estava cobrindo esporte, não estava? Não, ainda não. Eu estava fazendo processamento de dados. Eu era atleta, mas não... Ainda não? Não, ainda não. Mas você acompanhava, como amante do esporte, então você vai lembrar dessa história. Em 1984, havia duas patinadoras, patinação artística aqui nos Estados Unidos, a Tonya Harding e a Nancy Kerrigan, e elas estavam tentando classificar para a Olimpíada de Inverno de 1994 na Noruega. Uma derrubou a outra, não é isso? Não, pior. A Tonya era uma loira e a Nancy era uma morena. Vamos colocar assim para a gente visualizar. A Nancy era carismática, era bonita, ela patinava muito bem, o público gostava muito da patinação artística dela. E a Tonya, que era loira, era uma encrenqueira, barraqueira, brigava com um monte de gente. E elas estavam participando de uma série de eventos para classificar para aquela Olimpíada. A Tonya já estava classificada e a única que ameaçava o reinado dela era a Nancy, a morena. Pois bem, é o resumo da ópera. A Tonya, numa armação ali com o ex-marido dela e um dos guarda-costas dela, deu uma porretada, como num taco de beisebol, no joelho da Nancy, porque ela não conseguia derrubar a Nancy patinando nas competições. Então, ela estava muito preocupada com a ameaça que a Nancy estava trazendo ao reinado dela numa possível corrida de medalha olímpica. E o ex-marido dela deu usando ali um taco de beisebol no joelho da Nancy. Essas imagens, pessoal, vocês conseguem encontrar no YouTube. Tem lá a Nancy chorando depois de ter recebido a pancada no joelho. E a lesão não foi muito grave, a Nancy recuperou, foram para a Olimpíada, a Nancy acabou competindo também, e a Tonya, perdão. E a Nancy acabou sendo medalha de prata, a bonita, querida, simpática com todos, e a Tonya, que é a loira, encrenqueira, nem perto do pódio chegou. Eu contei essa história, Lacombe, porque a sensação é essa. Esse nosso lado da imprensa, a imprensa, nós que não subestimamos a audiência, nós que convidamos o tempo todo quem está do outro lado a participar dos debates, dos bate-papos, das resenhas, nós damos o outro lado da notícia e sempre falamos checa, vamos juntos nessa, confie nos seus olhos, enquanto o outro lado, a Tonya Harding sobe no pedestal e eu sou a verdade e só acreditem em mim. E o que então para essa velha imprensa carcomida? O taco de beisebol no nosso joelho, porque não conseguem nos derrubar. Nossa audiência, ela é fiel porque nós somos fiéis à nossa audiência sem subestimar a inteligência de quem está com a gente nessa caminhada aí do novo jornalismo na palma da mão. Então é isso. E para finalizar, o que essa gente quer, tem até no YouTube também o discurso da Margaret Thatcher ali com a oposição, né? E ela dizendo para os opositores lá, os trabalhistas, engraçado, vocês querem o socialismo, vocês querem nivelar todo mundo por baixo, vocês não conseguem, as políticas de vocês não conseguem elevar quem está embaixo ou no meio para cima,
então vocês querem puxar quem está em cima para baixo. Augusto, de que maneira você avalia tudo isso, essa guerra contra os pingos nos is e contra a Jovem Pan de um modo geral também? Bom, primeiro, eu nunca vi, na minha vida inteira, na minha carreira toda, eu nunca vi jornalista a favor de censura, jornalista torcendo para que caia a audiência de algum concorrente, nunca vi isso. E torcendo pela censura mesmo, mas é muito fácil entender. Todos os países admirados pelos que se apresentam como esquerdistas e que trabalham nas redações, dominam essas redações. Todos os países que eles admiram não têm imprensa livre. Eles sonham com o partido único e com Cuba, por exemplo, tinha aquele jornal que só publicava, parecia uma lista telefônica na primeira página. Ou Právida, né, da União Soviética, Verdade. O de Cuba, Grama, né? O Grama. Ele publicava assim, estão em visita a Cuba os companheiros da União Soviética, então a primeira página. E dava aquela lista telefônica com os nomes dos caras, quem é que vai ler. Então, nem o jornal deles era lido e não existiam outras publicações, todas controladas pelo governo. Essa turma sonha com isso. É o que está por trás da tal regulação da mídia e tal. Mas vamos lá. Quando saiu a primeira agressão nas páginas dessa Piauí, nós resolvemos nem responder para não colocar em evidência uma revista que é, pelo formato, a maior revista nanica do Brasil. Tem pouco mais de 30 mil exemplares, né? A tiragem não chega a 40 mil. E é uma revista que é comprada por um banqueiro de esquerda, outra figura que só existe aqui no Brasil, para brincar de jornalista. Tanto é que o João Moreira Salles, que é o dono, depositou já um bom dinheiro da herança dele para garantir a sobrevivência da revista, que, se depender dos leitores, vai morrer. Vai morrer. É natimorta essa revista. Ele demorou 1 ano para fazer uma reportagem com o Francenildo Costa. 1 ano. E ele conta isso como se fosse uma prova de que ele é um sujeito aplicado e tal. Alguém aqui, vocês já fizeram alguma coisa, né, em jornal, rádio, que durasse 1 ano para apurar? Mas olha, só se voltar com entrevista com Jesus Cristo, né, para demorar tanto tempo. Senão, não tem explicação isso aí. É tipo o inquérito do fim do mundo, né? Demora 3 anos. E agora a gente vai fazer, eles ficam falando coisas do Tutinha, isso e tal. Está no livro do Samuel Weiner, que eu escrevi, né, são as memórias dele. O Walter Moreira Salles, em troca da nomeação para a embaixada em Washington, que o Samuel conseguiu, negociou com o Juscelino, ele entregou uma rotativa moderníssima. E o Samuel, é até engraçado, ele diz assim, e quando eu caí em desgraça, ele pegou de volta o presente. Então, é natural que o João Moreira Salles veja no jornalismo um balcão de favores políticos, trocas de simpatias e tal. Tanto é assim que ele interditou, ele censurou, escondeu, proíbe a exibição do documentário que ele fez em 2002, na campanha do Lula, primeira campanha que o Lula venceu a eleição, porque ele deduziu, depois de exibido, ele deduziu que algumas cenas não ajudam o Lula. Eu acho que não ajudam mesmo, né? Porque mostram como o Lula é. Só por isso. Mentiroso, a certa altura, ele está num avião, o Lula, contando, ele sabia que era companheiro, o Walter, o João Moreira Salles é, por sinal, um dos maiores doadores da campanha, esta campanha do Lula. Então ele filmou e o Lula aparece dizendo assim, não, eu jogava, nos intervalos, entre os turnos lá da fábrica, em intervalo eles jogavam futebol com macacão, né, botina. Imagine se é possível jogar futebol assim, você que é craque em esporte também.
E aí ele diz seriamente, os caras que estão do lado, estava o vice, ele diz, olha, o meu estilo era igual do Didi, da seleção brasileira de 58, 62, ele se comparava ao Didi. Então, se ele mentia até sobre o que fazia nos intervalos, imagine o que ele não falou. Eu fiquei estarrecido com aquilo. Mas ele conseguiu censurar o próprio documentário, por quê? Porque mostrava a verdade. Esse é o dono da Piauí. O Lula não se ajuda, né, Costa? Vai lá, você pediu a palavra. Não, só para completar. Não, o primeiro diretor de redação... Esse entre atos aí, inclusive, ele prova, ele confessa que chuta os números de fome no Brasil. Hoje eles voltaram a usar isso dessa mesma maneira. Né? O primeiro diretor de redação dessa revista foi aquele que entrevista a sósia. Pô. O que você acha? Então, se ele achou que o Felipão... Era o sócio do Felipão estava no avião ao lado dele, ele acha qualquer coisa. Né? Ele enxerga no pingo nos is o que ele quiser. Depois eu posso falar da Folha, ou para outro programa. Mas tem histórias boas sobre o patrões... Tá, é por isso que eles enxergam dos outros o que eles são. Vai, Costa. Mas eu acho importante a gente tratar desse fenômeno aqui, né? Porque a Jovem Pan está crescendo muito e é o veículo mais plural. Eu acho importante chamar a atenção para isso, porque eu desafio alguém a me mostrar onde está o Constantino, onde está o Augusto Nunes, onde está o Lacombe, onde está a Ana Paula na Globo News, por exemplo, né? Ou na CNN. A gente não acha. Não tem ninguém, por exemplo, lá reconhecendo virtudes do governo, elogiando a gestão do Paulo Guedes, falando da importância de reformas, da privatização. Ninguém. Está todo mundo na turma do MANS. E não, a economia melhorou mais. Na Folha também. Na Folha, no Estadão, todos eles. Agora, na Jovem Pan, eu não preciso citar nomes, a gente sabe que tem a turma do antibolsonarismo histérico. Tá lá. Tem um monte. Então, eles estão batendo e aplaudindo censura e tentando destruir o veículo que tem mais pluralidade. Isso mostra o grau de desespero em que chegou o consórcio, o clubinho. E isso com o apoio das associações. A Abrage, essa turma não se manifesta. Então, eu, nessa hora, tenho muito orgulho de não ser jornalista, né? Porque essa turminha de jornalista, ela está compactuando, ela está mancomunada com um clubinho um tanto decadente, né? Que está tentando asfixiar e destruir o único veículo que realmente dá voz ao contraditório. Agora, não é permitido dar financiamento de governo durante o período eleitoral. Será que eles não sabem nem disso? Dizendo que o governo está jorrando dinheiro para a Jovem Pan fazer isso. É um negócio tão ridículo. O Caio Coppola, depois da terceira provocação, né, o Caio Coppola gravou um vídeo que viralizou mostrando os dados de financiamento pela SECOM da era petista e da era Bolsonaro. Talvez ali a gente encontre uma boa razão para essa postura da turminha do clube. E a gente admira muito o trabalho dos Pingos nos Is, é muito bom, ao mesmo tempo que a gente enxerga, por exemplo, o Constantino sempre fala, né? Nós aqui, os 4 são bolsonaristas, segundo o conceito que diz o seguinte: qualquer um que enxergue meia qualidade neste governo, uma qualidade, vira bolsonarista. Então, nós 4 aqui somos bolsonaristas. Então, os Pingos nos Is têm uma qualidade realmente superior, é um ótimo programa. E, do outro lado, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, vamos passar aqui algumas ilustrações, alguns prints de celular, né, sobre o que a gente enxerga do outro lado, que a gente vê do outro lado. Folha de São Paulo. A Covid está ligada ao crescimento do fascismo no Brasil. Cadeia para... A sociedade não ganha nada encarcerando pessoas que não representem perigo físico a outros cidadãos. Folha de São Paulo. Esse é um caso em que a manchete dá a entender que o cunhado da Ana Hickman fez uma emboscada para matar um fã, quando, na verdade, quem preparou a emboscada foi o fã da Ana Hickman, com uma arma na mão, foi desarmado e foi morto. Bolsonaro ajuda a aproximar relógio do juízo final do Apocalipse. Como é que você vai levar a sério, né? Isso não é jornalismo. Isso não é. O caso da cloroquina, a manchete é intoxica 2. Pessoas se automedicaram. Na Nigéria. Na Nigéria, 2 pessoas se automedicaram. Né? De novo, é ético torcer para que Bolsonaro adoeça.
Quer dizer, um jornalismo que torce para que adoeça, para que o outro... Para a morte. A gente tem... Hélio Schwartz é o que quis que ele morresse. Que morresse. Tem a coluna do Vivier também. Chegou a hora de regular as mídias sociais. A própria imprensa defende a censura, ou essa tarja da Globo News, né? Protesto em defesa da democracia e está lá, a ditadura do proletariado, ou essa flor de formosura, né? Com a cabeça do Bolsonaro à mão, né? Incitando ódio, ou essas matérias como a dos imóveis, né? Ou essa aí, você vai fazer o cálculo, né? 3 milhões em 24 anos, não sei quantas pessoas da família... E assim segue, né? Não é só porque, claro, a Jovem Pan faz um ótimo jornalismo, como falou o Constantino, com pluralidade, né? Com equilíbrio. E do outro lado a gente tem isso. Como é que a gente chama isso aí, Augusto? É jornalismo... Mas, Lacombe... Diga, Ana. Tem um ponto que eu acho importante que nós estabeleçamos aqui, que é o seguinte: quando eu contei para o meu marido e para 2 amigos, 2 amigos democratas, tá? Porque aqui na Califórnia não é tão fácil ter amigo republicano, não. Mas quando eu contei o que a Folha está tentando fazer com os pingos, com a Jovem Pan, chamando de bolsonarista, os 3 me olharam assim, mas e daí? E daí se fosse uma empresa 150% bolsonarista? E daí? Então, isso é que não dá para entender, né? Você querer cercear, se tivesse um canal 100% bolsonarista, como o Constantino disse, a Jovem Pan é o canal mais plural que existe, do Jornal da Manhã até o Jornal da Noite. Tem gente de centro falando, gente de direita falando, gente de esquerda falando. E, no entanto, eles querem colocar essa pecha de canal bolsonarista porque eles querem calar os pingos nos is, eles querem calar o Constantino, eles querem calar a Cristina. Nós sabemos muito bem qual é a jogada. E mesmo se fosse um canal de TV como uma Fox News, por exemplo, aqui, que é totalmente alinhada com o Partido Republicano, os 3 aqui me perguntaram, e daí? Bom, deixa eu dar um aviso antes para a gente continuar nesse papo. Vocês viram ali algumas manchetes absurdas do tipo Estadão, né? Bolsonaro veta o orçamento secreto. Depois de um tempo, Bolsonaro mentiu ao dizer que vetou. O próprio jornal que dá notícia do veto, meses depois, um tempo depois, diz que foi mentira, que ele não vetou. Então é algo esquizofrênico, né? E a gente enxerga nisso, obviamente, uma militância. Augusto, a gente pode continuar um pouquinho mais nesse assunto, porque ainda vimos ali algumas postagens do tipo... como é que era? Protestos, manifestações pró-Trump aumentam casos de Covid. É uma né? coisa, e olha... protestos, não sei do que, apoio a Biden, não modifica nada da estatística. Veja bem, Lacombe, eles praticaram, todos esses jornais aderiram ao jornalismo de necrotério enquanto a pandemia existiu aqui no Brasil. Hoje, as manchetes estão tratando do quê? Assim, as crianças brasileiras estão com atraso, né? Os alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental, eles não sabem escrever nenhuma palavra, não sabem ler e não sabem escrever, estão no 3º ano. A gente passou a pandemia inteira chamando a atenção dos professores, todos esses que lideraram o fechamento das escolas e protestaram contra qualquer abertura, ligados ao PT, eles estão agora se queixando da situação das crianças, lamentando, como se eles não tivessem feito nada. A gente alertou para essas consequências, a gente e todos os que enxergam um palmo além do nariz. A gente, olha, essas crianças vão ficar com um déficit educacional muito grave. Os jornais tratam como se eles tivessem feito esse alerta durante a pandemia. Não, eles defenderam o fechamento. É culpa deles. E eles não assumem nada. É por isso que eles mentem, né? Sobre tudo. E por isso é que a Folha, por exemplo, o caso do Estadão, está com 60 mil exemplares de tiragem. Tiragem de jornal nanico. Mas isso é incrível mesmo. A gente tem visto várias reportagens, né, no consórcio
falando sobre o impacto negativo do lockdown, do fecha tudo na educação. Mas nenhum desses veículos cita que eles próprios apoiaram o fecha tudo, Ana. Já que o Augusto falou em criança, eu só queria ler uma mensagem aqui no nosso chat da Maria Rosa Dominguete. Ana Paula, boa noite. Sou Felipe, inscrito no programa, mas como o meu chat não abriu, estou mandando pelo da minha mãe. Tenho 11 anos e sou super fã do 4x4 e dos Pingos nos Is. Nossa, isso é maravilhoso. A Ana foi à inauguração da minha academia aqui em São Paulo, né? E ela conheceu o Lucas, que luta jiu-jitsu com a gente, um menino de 18 anos de idade, né? Que acompanha o nosso trabalho, que adora ler, que adora se informar, que encontra os veículos corretos para se informar. Então a gente fica animado. Pelo menos tem uma geração aí que promete salvar grande parte dessas novas gerações aí que anda sempre num caminho bem errado, né?